Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um debate de gigantes aqui pela nossa RS Play no canal 524 da Claro TV. E pra gente é sempre um prazer ter você aí do outro lado da tela acompanhando e vendo aqui o meu debate, a minha conversa com os convidados. Como vocês sabem, daqui um pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado aqui naquele novo formato do debate. E antes, claro, nós vamos falar daqueles parceiros, daqueles amigos que acreditam aqui no debate, e eu vou começar falando da Sprint Comunicação Visual, que você vai ver aqui na nossa tela, e a gente vai falar um pouquinho do que é a Sprint. A empresa fundada em 2015 pelos irmãos Roberto e Rafael, que conhecem bem de perto o significado do empreendedorismo. Transformaram um pequeno negócio em uma referência regional na área de comunicação. Traz toda a experiência de mais de 15 anos no ramo para oferecer qualidade, precisão, pontualidade em seus negócios. Filosofia que nos orgulhamos muito. É poder seguir a mantra de trabalhar de forma parceria e compartilhamento de conhecimento. Essa é a Sprint, um dos parceiros aqui do Debate de Gigantes. E com muita satisfação, eu vou falar agora de um parceiro que está se juntando no dia de hoje aqui com o Debate Gigantes, está chegando aqui com a gente, que é a CM Arquitetura e Engenharia, que vocês vão ver aí também com a gente aqui no Debate de Gigantes a partir de agora. A CM Arquitetura e Engenharia desenvolve soluções completas em projetos e execução de obras, unindo experiência técnica, responsabilidade e compromisso com a qualidade de cada etapa. Atuamos para transformar ideias em resultados sólidos, seguros e funcionais, sempre com foco na necessidade de cada cliente. Quer tirar seu projeto do papel com confiança? Então entre em contato com a CM Engenharia e Arquitetura e com toda a nossa equipe. E eu estou aqui muito feliz com a chegada desse novo convidado, que é a CM Engenharia e Arquitetura. E tu vai lá falar com eles, com o César Cardoso, que é um amigão aí nosso também, que chegou aí e vai estar com a gente a partir de agora. E claro, a gente vai agora, por último, falar da DR Sul, da MG e do grupo DR Sul, que está trazendo para o mercado do Brasil e do Rio Grande do Sul tudo sobre os carros elétricos, a tecnologia elétrica e os carros 100% elétrico. E a gente vai rodar o vídeo comercial deles. Roda para a gente, produção. A MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no 2º pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram @drsulmg, Facebook drsulmg ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. Tá aí então o nosso grande parceiro, a MG e o Grupo DR Sul, uma das maiores empresas automotivas aqui do sul do país, sendo o nosso parceiro aqui no Debate de Gigantes, essa gigante aí do mundo automotivo. E tu vai lá na loja do Barra Shopping Sul e tu vai falar com o Anderson Dávila, que é o gerente lá da loja, e os vendedores, e tu vai fazer test drive, tem avaliação do teu carro lá na hora, para que tu mude, para que tu venha para o mundo dos elétricos. Bom, vamos lá, a gente vai começar agora a apresentação do nosso convidado, dentro daquele formato legal que a gente começou a fazer aqui no Debate Gigantes, e eu vou ler um texto aqui que linka o nosso convidado e depois eu passo a bola para vocês saberem quem é ele. Aqui ao meu lado, o bom cidadão escolheu Sacres, que é tudo cerveja. A pausa que refresca. A longa pausa de um longo cigarro king size. Atenção ao marketing.
Eu não gosto de cerveja, mas tenho que gostar que os outros gostem de cerveja, sobretudo da Sagres, para não contrariar o fabricante da cerveja. Preciso e gosto de uma data de coisas e só agora eu sei, menos da Sagres. Mas acabei de gostar. Ninguém contraria o marketing por muito tempo. Ninguém contraria os fabricantes do bem fazer e do bom cidadão. É tudo graças ao marketing. Essa é uma poesia, um poema do Fernando Namora e eu tô aqui com nada mais, nada menos que Zeca Honorato, que é um gigante do marketing. E antes do Zeca se apresentar, eu tenho uma frase aqui que eu busquei do Zeca e eu quero que ele se apresente e já comece a falar sobre essa frase. Inovação é ser original, Zeca Honorato. É isso mesmo? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, sabe, do meu carinho, da minha admiração por ti. Eu também. E das pessoas que são resilientes e investem seu tempo e seu talento nos meios de comunicação. Então, para mim, já tem a minha admiração só por isso. Eu acho que nós vivemos uma época da cópia, do colou-copiou, do Ctrl-C, Ctrl-V, das trends. Tu pegar a minha área, que é a publicidade, hoje tem muito pouco espaço para interpretação, para mensagem subliminar, para poesia, para arte da sedução, né, que sempre foram características da publicidade. Então hoje a gente como meio mais busca as trends, ou seja, aquilo que já está repetindo e reproduzindo com sucesso. Essa é a lógica dos tempos de hoje e há uma literalidade, né, nos novos produtores de conteúdo e nos novos consumidores. Haverá num breve espaço de tempo pouco espaço para essa relação mais de sedução que a publicidade sempre trouxe, né? Da quebra de expectativa, do suspense, do humor, né? Então eu vejo isso, nem vejo isso com uma lástima, mas é uma definição do que a gente está vivendo. Então, ser original no momento onde todo mundo, ou quase todo mundo, vive copiando, poxa, não tem nada mais inovador, né? Porque a premissa hoje é se parecer com aquilo que já vem dando certo. E não existe caminho mais distante para fazer sucesso do que imitar quem já faz. Né? Que legal. Olha só, gente, tá aí, né? Eu não preciso nem falar mais nada a respeito disso. Tá mais que explicado e olha como isso é atual, né? A inovação é ser original, é tu manter a tua essência, a tua originalidade e não ser mais do mesmo. É exatamente o que o Zeca Honorato acabou de trazer aqui pra gente e vale de lição para mim, né? Eu tenho algumas inspirações de apresentadores, né? Que tem um formato parecido com o nosso programa, mas eu tento, na medida do possível, também me manter aí como original. Entendi. Zeca, eu queria que tu continuasse falando aí do mercado atual, o que mudou de lá para cá, sobre IA, o que as pessoas hoje que querem entrar nesse mercado ou que dependem dele para sua imagem, que é o teu produto, um dos produtos principais. Sim. Como é que está isso e como é que se faz isso? Bom, em primeiro lugar, a comunicação sempre foi um ambiente onde a gente precisa extrair do produto ou da pessoa características únicas ou ressaltar as características de maior aproveitamento, ou seja, aquelas que vão encontrar mais reciprocidade de público, de alcance, ou seja, aquilo que tem mais chance de reverberar, né? Então, todo mundo tem pontos fortes e fracos, as marcas, as pessoas, e aquilo na comunicação sempre foi uma escolha para potencializar os pontos fortes e aí traduzir isso em linguagem, traduzir isso em comunicação, em narrativa, né, etc. Então, acho que a premissa não mudou é a forma de fazer e talvez um pouco da nossa ansiedade de produzir mais do que pensar antes de fazer. Então, é mais importante postar do que saber o que vai postar, né? E essa é uma lógica dos momentos atuais e ela vem balizando a publicidade, o marketing, vem trazendo, na minha forma de ver, uma banalização, assim, todo mundo muito parecido, a comunicação geral tudo muito parecido, e quando tudo está muito parecido, nada se destaca, né? E tu falavas ali um pouco da tua inspiração, acho que inspiração a gente sempre vai ter, mas se tu quer quem sou eu, né? Mas uma dica,
faça absolutamente natural e espontâneo no teu jeito de falar, no teu jeito de fazer. Obviamente, inspirado, porque a inspiração, e não é feio a gente copiar aquilo que porventura já deu muito certo, alguns atalhos, isso é normal. Agora, a nossa natureza tem que ser uma natureza de essência, assim, né? E aí, porque tu tem valor, porque tu se torna único. Perfeito. Né? Então, eu acho que a busca ainda é por como seguir tentando trazer originalidade, trazer criatividade, que é uma palavra já tão gasta, né? Num ambiente onde a reprodução, a rapidez, o acompanhamento do que acontece parece ser mais importante do que a própria profundidade, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu como muitos dos meus pares, né? A gente está tateando, tentando entender. Eu já me vi mais descontente, às vezes me remotivo. É uma transformação e a gente vai tentando fazer uma leitura, né, desse momento. Mas eu acho que nunca vai ser outside, nunca vai estar fora de moda a gente ser absolutamente fiel e autêntico. Legal. E que bom que a gente está nesse assunto e vamos continuar conectado nele. E quando tu falas ali da questão de hoje se tem a ideia de que é melhor postar alguma coisa, seja lá o que for, sem pensar na profundidade disso. E nós aprendemos isso. Eu comecei com essa história de Instagram e tal ali em 2019, 2020 principalmente, porque a gente estava dentro de casa em função de uma pandemia. Sim. E eu sempre ouvi isso, cara, posta qualquer coisa, mas tu tem que postar 3 coisas por dia no Instagram para que isso funcione, sem pensar. Vai lá e posta. E a gente está falando exatamente sobre o contrário. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, já falando sobre IA e como se faz um processo criativo. Tem uma fórmula para isso ou não? Como que tu produz, né, criativamente, digamos Primeiro assim? lugar, eu saí da publicidade do dia a dia convencional, no sentido não dos meios, mas da prática, né, de atender empresas, tal, agências. Eu hoje estou desligado desse meio, fui até presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, trabalhei em agência muitos anos da minha vida, tive agência. Mas por tudo isso que a gente comentou, não me sinto mais motivado a militar diariamente nesse meio. Eu faço projetos, sou chamado para projetos, empresto talvez um pouco dessa experiência e desse olhar pontualmente em ocasiões especiais, né? Agora, nós falávamos sobre a frequência. E de fato, ela traz resultado de audiência. Porque a frequência ajuda um alcance que fura uma bolha do orgânico, né? Tu tem mais condições e talvez chances de encontrar em algum momento com esse consumidor que curioso, né, e despertado por essa tua postagem, por mais singela que seja, possa se interessar em continuar te acompanhando. Então, pode dar resultado realmente de alcance e dá de alcance de seguidores. Mas que tipo de seguidores, que tipo de conteúdo? A gente tem que separar aquilo que a gente vai fazer por hobby daquilo que a gente vai fazer para sobreviver. Perfeito. Porque aí muda tudo. Eu trabalho em comunicação, mas eu não vivo das minhas redes sociais. Amanhã eu posso acordar, ter uma ideia e passar a viver. Então hoje eu posto muito pouco, hoje eu não tenho, digamos, nem a ansiedade, nem o compromisso de postar. E ainda assim me pego dizendo, faz tempo que eu não posto nada, meu Deus. Porque a gente tá com isso, parece, né, que fica assim num ambiente onde a gente tem que dizer alguma coisa, né? Tem que se manifestar. Mas agora, se é um jornalista, se é um produtor de conteúdo que quer viver deste conteúdo, dessa produção de conteúdo, aí sim a gente tem que também ler essas ferramentas e entender que a frequência é realmente importante porque ela vai te trazer maior capilaridade e maior assim, digamos, condições e um posicionamento melhor no meio desse emaranhado de conteúdos, né? Então, assim, primeira coisa é isso, assim, qual é o nosso objetivo em produzir, né? Porque daqui a pouco a gente está chegando à conclusão que todo mundo tem que ser um produtor de conteúdo e aí fica do filho de 4 anos, porque hoje é assim, né? Hoje é assim. Peraí. Não sei se eu quero produzir um conteúdo. Eu faço isso para os outros e com os outros, talvez
no meu caso, por exemplo, é um ambiente onde eu não quero estar trabalhando também, entendeu? Mas são escolhas, são fases, daqui a pouquinho pinta um projeto que a gente se interessa. Então, acho que é isso. Quanto o caminho, ou a ferramenta para criar, ou se tem um processo criativo, é muito individual, né? É muito individual. Eu sempre entendi e trabalhei assim como redator, diretor de criação e criador de campanhas para empresas e para candidatos, sempre trabalhei acreditando e confiando no meu método, que é o método de quanto mais informação eu tivesse daquilo que eu estou trabalhando e até cultura inútil, né? Por isso que eu leio muito, assisto muito, sou muito curioso, sempre fui aquele que a gente acreditava nesse método de conversar com as pessoas. Antes era o taxista, depois o motorista de aplicativo, ou essas pessoas e essa interlocução permanente com as pessoas, né? Ser um perguntador te ajuda muito a criar bastante, depois, né? Claro. Porque esse repertório de situações de vida tu vai usar em algum momento, né? E, então, para mim, sempre foi esse foi o processo. E quanto ao uso da IA, da tecnologia, quando surgiu os primeiros vídeos hiperrealistas, a gente disse, opa, agora me dá até um cansaço, né? E tu percebe que aquilo é IA, e por perceber, dá uma saudade daquilo que não é, né? Daquilo que não é, exatamente. Então, eu acho que a gente vai... Depois de um deslumbramento, a gente reequilibra essas forças e usa para aquilo que deve usar. Por exemplo, eu vou fazer um comercial hoje, ou uma peça para uma campanha eleitoral, que seja. E eu vou fazer uma peça que eu preciso fazer um estádio lotado, eu vou fazer um centro de Porto Alegre lotado de pessoas. É óbvio que a IA vai me ajudar muito mais do que um elenco e um casting, né? Até por a gente já fazia isso na edição, dobrar as pessoas, tá? Mas agora com uma facilidade muito maior. Então ali é um ambiente perfeito para usar a ferramenta. Legal. Agora, no diálogo, na interpretação, na sacada, na sensibilidade, provavelmente não. Não vai ficar então legal. É uma ferramenta e não a solução. Perfeito. Né? É para usar para situações e é muito útil, né? Agora, não pode ser a própria solução em si mesmo, né? Aí sim, acho que tudo uma questão de quando chega deslumbra, depois se acomoda e as coisas vão andando. Que é natural, do ser humano, né? É natural. E então faz parte. Mas olha só que legal, né? O que é a sabedoria de quem vem do meio, quem é do meio. E eu quero contar uma situação muito rápida e depois a gente já vai... né, trocar um pouco de assunto. Eu tenho uma surpresa para o Zeca aqui. Espero que seja uma surpresa boa. Ele não sabe o que é, tá? Mas eu quero só contar uma situação. O Zeca, eu conheço ele agora da última campanha política para o Grêmio, né? Eu que era assessor de imprensa de um candidato, né? Lá, um provável candidato à presidência. Que acabou não sendo. Acabou não sendo, mas tudo certo. E a situação que eu quero contar é essa. O Zeca chegou com a gente para colaborar na campanha e aí ele... Por isso que eu falei de processo criativo. E ele veio mostrar pra gente a criatividade dele, da imagem daquele candidato. Cara, foi uma coisa surpreendente. Eu lembro que eu olhei pro Zeca, assim, e eu disse assim... Cara, como é que esse louco consegue fazer isso? E desculpa a minha naturalidade, já estou usando aqui o que ele me falou. Eu digo, cara, como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que esse cara trouxe isso dessa forma? Então, a questão do processo criativo, eu queria que tu falasse de uma forma bem rápida, depois eu vou chamar o teu vídeo, sobre essa questão que tu acabou de falar. A gente está num ano eleitoral e tu é um mestre, né, nesse trabalho da imagem, obrigado, principalmente com candidatos. Como que se faz isso e por que tu foi para esse meio? Vamos lá, boa pergunta. Primeiro lugar, a publicidade tradicional ou a publicidade empresarial, ela sempre olhou com um certo preconceito para o marketing político, tá? Por quê? Porque se tinha menos profundidade em tese, né? Menos tempo para elaboração elaboração que eu digo assim do apuro estético. Para campanha eleitoral você tem que botar, ainda mais depois das redes sociais, mas sempre se teve, mesmo antes das redes sociais, uma velocidade diferente. Se produzia de manhã, se botava no ar de noite. A publicidade nunca foi assim. Foi de grande apuro, de produção, de muito esmero, né? Então existia assim um certo olhar mais blasé com a coisa, né? Mas eu sempre gostei primeiro, de estar sabendo as coisas, de me sentir contemporâneo. Né? Eu sou um cara que gosto das coisas do passado, eu sou um cara que leio muita história, mas eu não sou um cara nostálgico, assim, eu gosto de ser contemporâneo. Acho que a gente não pode viver do passado também, claro. Né? Então, aquela velocidade, a necessidade de interação, de compreensão,
a possibilidade de uso de pesquisa, de informação adicional, de mexer com as pessoas, de mexer com o sentimento e com a emoção das pessoas, como mexe, né, a política, isso foi me seduzindo cada vez mais. Legal. E eu gostava, eu tinha sido presidente de Grêmio Estudantil, eu já tava na gostava, veia, tava no DNA. então juntou as duas coisas. Então o que me seduziu foi isso, foi fazer algo que mexesse rapidamente com as pessoas e eu pudesse conversar com mais pessoas através do meu trabalho, né? Então foi isso que me seduziu. Que legal. Hoje, como tudo vai ganhando suas nuances com o tempo, hoje com a radicalização ideológica, hoje com a própria velocidade imposta pela dinâmica das redes sociais, hoje tu conclui um trabalho de manhã, de raciocínio, de profundidade, ao meio-dia já tem que fazer outro. Já tem que mudar. E aí eu começo a não me interessar tanto mais ou a ter um certo olhar mais crítico em relação ao próprio segmento onde eu atuo, porque eu acho que isso ganha uma dinâmica que não foi a mesma que me seduziu lá atrás, né? Perfeito. Então, só significa que os negócios também mudam, né? Claro. Como hoje, assim como hoje, mesmo depois de 30 anos, eu não teria uma agência de propaganda, talvez amanhã eu não escolhesse fazer campanha eleitoral, né? Mas a premissa que ainda rege é esse dedo no pulso, assim, esse olhar e, sobretudo, a leitura, que eu acho que das poucas virtudes que eu tenho, a capacidade de ler, talvez, os cenários, tirar da pessoa o melhor e tal. E aí, acho que a campanha política te dá essa dinâmica e coloca, ainda que com as pessoas dizendo que não gostam de eleição e de política, ainda num cenário que tu consegue dialogar com muita gente. Sim, todo mundo vai para frente de uma TV de alguma quando forma um ano eleitoral. Ou de outra. Não tenha dúvida. Isso. Eu vou pedir para a produção, já de sopetão, roda o vídeo pra gente, porque eu vou falar de uma história que eu descobri numa outra entrevista que eu fiz com o Zeca Honorato, que me encantou. E roda pra gente o vídeo e ele vai falar sobre isso. Eu tenho convicção de que a vida é misturadinha e que é importante viver com alegria. Quando há uma tristeza, eu guardo numa gavetinha aqui dentro a alegria. E sofro, porque é impossível, a gente não tem como se desviar das dores. A gente tem que sofrer. Eu sofro, eu choro, mas a alegria está lá guardadinha na gaveta. Um tempo depois, ela volta e assume o lugar. E eu, de novo, porque eu digo o seguinte, a vida é um presente. E a minha vida eu considero realmente um presente. E a minha responsabilidade é levar bem até o último dia. Se possível, com alegria. Se possível, com sorriso. Então, é o que eu tento fazer. Tia Vilma. Essa é a surpresa que eu tinha para ti. E eu fiquei muito feliz quando o Zeca, numa outra oportunidade, me falou que o avô dele é o fundador da maior e da primeira rede, né, que a gente tem noção. Quem nunca teve um carnê da JH Santos, né, quem nunca foi lá comprar sua TV, a sua geladeira. Eu ia com a minha mãe, criança, de mãozinha dada, e o Zeca me saiu com essa. Não, o JH Santos era do meu avô. Fala um pouquinho sobre isso, Zeca. Primeiro, esse vídeo é da tia Vilma Araújo Santos, minha tia. Foi casada com o irmão do meu pai, que faleceu num acidente aéreo, enquanto presidente da JH Santos. JH Santos é José Honorato dos Santos, JH Santos, eu sou José Honorato dos Santos Neto. Uso desde sempre o nome profissional Zeca Honorato, mas é José meu nome. Cara, para mim é uma alegria, eu não tive a chance, talvez a maior frustração profissional da minha vida, não ter tido tempo de vida, porque foi antes de eu virar um adulto profissional, de ter contribuído, né, para essa história. Claro. Foi o maior anunciante do Rio Grande do Sul, ou seja, a empresa que estava onipresente na rádio, televisão, jornal. Tudo. E como publicitário, eu acho até que a minha escolha pela publicidade é uma espécie de plano B, assim, o plano A seria ser um comerciante. Eu não deixei de ser fazendo publicidade, não deixa, né, claro. Através da arte, que eu acho que a publicidade é uma arte comercial. Sim. Mas, assim, tinha, assim, lá dentro uma expectativa
Mas não deu, não foi por nenhum outro motivo, não deu tempo. Não deu tempo. Durou 80 anos, mas na minha vez... Mas tu tem a metade Não, disso. Não, tem 50 anos, mas em 97 a rede, então, posso estar enganado, mas é 97. Acho que é 97, foi comprado pelo Ponto Frio. E ela então sai, né, de operação no Rio Grande do Sul. Em 97 eu já estava na publicidade, com 22 anos e tal. Mas eu já vinha num processo, né? Sobretudo, acredito, depois de um episódio, né, de 2 acidentes aéreos dos meus tios, inclusive, né? O tio casado com a tia Vilma, uma mulher de mais de 90 anos, absolutamente ativa. Que lançou um livro agora. Lançou um livro, palestrante, né? Trouxe o Junior Achievement para o Rio Grande do Sul, uma pessoa que nos ilustra aquilo que a gente vinha falando, né? De produzir de forma autêntica o seu conteúdo, né? E inspirando pessoas, né? Pessoas. Acho que, cara, eu acho assim, ó, me emociona até quando as pessoas conseguem achar, porque a grande dificuldade é achar, tá? Porque é muito fácil passar pela vida sem ter, né, dado aquele estalo do, puta, eu vim fazer isso, exatamente. né? E se a gente não consegue minimamente descobrir o que a gente veio fazer aqui, eu acho isso mesmo. A gente vai e copia, né? Se inspira aqui, fica tateando daqui, sobrevive, né? Porque vende a janta para pagar o almoço, né? Agora, quando se tem um estalo, e eu não digo nem esse do propósito filosófico, mas um estalo de assim, não, eu tenho esse caminho, esse é o meu destino. Propósito. Cara, eu acho que a vida muda completamente de sentido, cara. Que legal. Olha só que show, né? Ver como é que é a coisa. A gente acabou o debate gigantes e vocês sabem que eu costumo pedir para que as pessoas deixem aqui um recado, um legado, e o Zeca já fez isso. Eu nem preciso pedir para que ele faça isso, deixe para a audiência. Ele acabou de falar isso, né? E já fica aqui o convite para Dona Vilma. Debate gigante, seria espetacular ter ela aqui. Eu vou convidar ela. Então, faça, por favor, essa ponte, Zeca. Claro. Quero ela aqui. Mês de março vai ser um programa só com mulheres. Perfeito. Que impactam a vida das pessoas, e eu não preciso nem dizer o quanto ela impactou a vida de todos os gaúchos. Do que depender de mim, ela vai estar aqui contigo. Então já está aqui o convite. Zeca, deixa as tuas redes sociais e depois a gente vai se despedir aqui. Bom, eu tô no Instagram, Zeca Honorato, Honorato é com H. E sempre à disposição de conversar, porque tem muita gente que quer, às vezes, trocar uma ideia e acha que vai ter algum tipo de... Não tem problema nenhum, vamos conversar, vamos trocar. Eu acho que os projetos devem ser tirados da gaveta. Eu acho que sonho a gente tem que realizar e projetos a gente tem que fazer acontecer. Agora, se isso vai dar fruto, não sei. Não sei. Mas a pior coisa é chegar lá depois de um tempo e dizer assim, ó, e se eu tivesse feito? Então, eu acho que esse é o pior. Então vamos fazer. Legal. Cara, olha isso, cara. Mais um recado aqui final do Zeca. A gente vai ficando com o debate de gigantes por aqui. E tu não esquece, né? A gente vai estar sempre toda segunda-feira às 23 horas. Esse programa vai ao ar aqui. É o próximo episódio do Debate Gigantes. Tu vai estar aqui comigo na próxima segunda-feira às 23 horas para assistir a gente pelo canal 524 da Claro TV, aqui na RS Play. Eu te espero lá. Até lá.